começar aqui então, Moisão. Espelhos planos. Então vem comigo. Espelhos planos. Oi, vai, professor. Vamos nós. Digamos então, turma, que você tem aqui, olha, uma superfície refletora, certo? Digamos que você tem aqui uma superfície refletora, como por exemplo, né, um espelho plano. E aqui a gente traça aquela famosa normal, né? Normal, professor, significa o quê? Que faz 90 graus, né? Toda vez tem que ter essa normal, toda vez tem que ter essa normal, né? E aí, digamos então que a luz vai incidir, que a luz vai chegar aqui nesse sistema, né? Então, beleza. Então temos aqui, professor, o raio de luz que está chegando, chamamos de raio incidente, né, professor? É. E aí a luz refletida, professor, o raio refletido. Ah, tá. O incidente é o que está chegando, o refletido é o que está já, né, voltando, após sofrer a reflexão, né, Renato Brito? É. E aqui aqueles ângulos. O famoso ângulo de incidência, né? O ângulo de incidência, professor, é o ângulo que o raio incidente faz com a normal, né? Normalmente, professor, eu achava que era com o espelho, mas não é não. É o ângulo que ele faz com a normal, é o ângulo de incidência, né? E o ângulo de reflexão, professor, é o ângulo que o raio refletido faz com a normal. Joia! Então aqui nós temos, né, o exemplo de uma reflexão, né? E aí isso está mostrando isso aí, uma reflexão no espelho plano, digamos assim, né? E aí, quando a gente estuda a reflexão, existem duas leis da reflexão. A primeira nem é tão importante assim. Professor, o que é que diz a primeira lei da reflexão, hein? A primeira lei da reflexão, ela diz simplesmente o seguinte, ó, que o raio incidente, o raio refletido e a normal, eles estão todos contidos num mesmo plano, que é o chamado plano de incidência da luz. Moral da história, professor, eles são coplanares, o raio incidente, o raio refletido e a normal estão todos no mesmo plano que a gente chama de plano de incidência da luz. É uma coisa lógica, né? Já pensou como seria estranho? Se a luz viesse, né? A luz viesse e na hora de refletir ela saísse da lousa, ia ser hilário, né? Pois é. Professor, isso é um negócio meio paia, né? A primeira lei nem é tão assim, né? A segunda lei é que é o quente, ó. Professor, a segunda lei é que é o quente. A segunda lei diz o quê? Moi, em toda reflexão, o ângulo de incidência, ó, sério, é igual ao ângulo de reflexão. Ah, professor, essa daqui é famosíssima. Essa que é o quente mesmo, né? Em toda reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Mas isso aí, professor, é só em reflexão em espelho plano? Ou espelho esférico também, reflexão numa superfície irregular? Em qualquer reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? É sim. Quer ver, ó? Até em situações estranhas, se você tiver uma superfície, ó, professor, o menino tem uma superfície aqui toda desengonçada, olha. E aí, Renato Brito, digamos que tu tem bem aqui assim, sei lá, uma normal aqui, a superfície, ó. Desenha aí, pronto, ó, tá aqui uma normal, ó, a essa superfície. Professor, a superfície é toda doida. Vem cá, mas se a luz incidir aqui, o senhor acha que vai acontecer do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão? Vai. Ah, não é só em espelho plano, não. Não. E professor, se eu tiver um espelho esférico, a gente vai estudar, não é? Vai, a gente vai estudar espelho esférico. E Renato, se eu tiver no espelho esférico, a luz vem, ela vai incidir. Aqui tem a normal. No espelho esférico também acontece esse negócio, professor? Do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão? Acontece. É sério mesmo? É em qualquer reflexão. Vale, eu achava que era só no espelho plano. Não, é em qualquer reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quer a superfície seja plana, quer a superfície seja irregular, quer seja um espelho plano ou um espelho esférico, a reflexão, essa lei acontece para qualquer reflexão. Professor? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E isso daí, ó, e a segunda lei da reflexão, esse fato, né, que você já está, né, mais ou menos acostumado com ele, né, é esse fato que dá todas as características da imagem formada por um espelho plano. Então vamos gastar agora alguns minutinhos estudando isso. Como se dá a formação da imagem no espelho plano? Vamos lá, professor, bora. Vamos falar sobre isso. Formação da imagem no espelho plano.
formação da imagem, subentende-se, no espelho plano, porque a aula é de espelho plano, né, professor? Claro, né? Com certeza, né? E aí, vamos nós. Moi, quando você tem um espelho plano, olha, veja só como é que a coisa funciona, certo? Digamos que você tem aqui o espelho, ó. Você tem aqui o espelho. Joia, professor. Isso. E digamos que aqui você tenha um pontinho de luz. Por exemplo, assim, como se fosse uma estrela, né, professor? É, uma estrelinha, né? Digamos que você tem aqui um pontinho de luz, certo? Veja só o que acontece aqui nessa figura, ó. Vai, professor, vamos fazer aqui para você ver. Veja só o que acontece, ó. Digamos, prof, que essa estrelinha, ó, ela esteja mandando luz, certo? Ah, tá. Essa é a luz que ela está jogando no sistema, que ela está mandando para o espelho plano? É. E aí o que ocorre, ó? Quando ela joga essa luz, né? Cada raio desse, professor, que incide, né? Vai ser refletido, né? E para cada um deles vai haver a lei da reflexão. Para cada um, professor, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Isso. Para cada um deles, exatamente. Legal. E aí o que acontece, né? Bom, o que acontece é o seguinte, olha. Seja, né? Vamos chamar essas distâncias aqui, né, professor? Vamos dar nome para essas distâncias, olha. Vamos chamar essa distância daqui de x. O que é x? X é a distância do objeto até o espelho plano, professor. É. E aí bora chamar de x', né? A distância desse pontinho até o espelho plano. Professor, cadê o olho do observador? Ótica, né? Tem a ver com enxergar as coisas, né, Renato? É. Então é interessante que você esteja sabendo onde está o olho do observador. Professor, isso aqui é um olho? É égua? Respeito, né? Maior do que os olhos da minha prima. É exato, né? Parece um paramécio, mas é um olho. Isso. Renato Brito, e o que acontece? Como é que você vê as coisas? A visão, então, se dá da seguinte forma, olha. O objeto, né? O objeto, ele é realmente a fonte de luz, quer seja primária ou secundária. O objeto é quem está realmente jogando a luz no sistema, professor. Então a luz vem, reflete e volta. Acontece que quando essa luz refletida, né, ó, volta aqui, ó, e ela chega aos olhos do observador, os olhos do observador não conseguem perceber que aqui houve uma reflexão. E aí, professor, os olhos, né, o cérebro dessa pessoa jura que esses raios de luz, ó, são provenientes de onde? De uma suposta estrelinha, que estaria bem aqui assim, ó. Sério? O nosso cérebro, professor, o nosso olho, jura que tem uma estrelinha bem aqui assim, que é de onde a luz parece estar vindo. Professor, e essa estrela, de onde a luz parece estar vindo, é o que tu vai chamar de quê? É o que eu vou chamar de imagem. O que é imagem? Imagem é de onde a luz parece estar vindo. Professor, essa aqui vai ser a imagem, então, essa é a imagem que o espelho plano conjuga daquele objeto. A gente diz que essa imagem, ela é virtual, né, olha, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios, ó. E ela se forma atrás do espelho, né, professor? Já ouvi dizer, essa imagem a gente chama de imagem virtual. Olha, esse processo é engraçado, né? Porque por mais que você saiba que, na verdade, não tem nada ali, é inevitável você ver a imagem. Antigamente, essas janelas não tinham essa película preta, não. Antigamente era uma janela normal e que ela acabava ficando assim um pouco espelhada. Aí o que acontecia? Se nós olhássemos para essa janela, a gente conseguia se ver, como se ela fosse espelhada, virada para dentro, professor. Então, quando eu olhasse pela janela, olhando pela janela, eu conseguiria ver a minha colega de roupa azul marinho, minha colega ali de vermelho. Só olhando pela janela, daria para ver aqui os alunos aqui dentro. Porque ela era espelhada antigamente. E por mais que eu tentasse me concentrar nesse fato, ó, eu sei que, na verdade, professor, vamos supor que ela seja espelhada, né? E aí eu estou vendo um monte de alunos ali pela janela espelhada. Eu sei que não tem ninguém realmente ali. Professor, não tem ninguém lá fora, não. Não tem ninguém. Eu sei que não tem ninguém lá fora. Porque eu sei que, na verdade, a luz sai de um aluno. Na verdade, a luz vem, bate nesse espelho, volta. E eu sei que o que eu estou vendo no prolongamento é só uma imagem.
Que na verdade não tem ninguém ali, E por mais que você se concentre e diga, cérebro, deixa de ser burro, viu, cérebro? Presta atenção, aquela menina de vermelho, ela não tá ali, viu, cérebro? Ela está ali. A luz, na verdade, veio, bateu no espelho e voltou para cá. Então você não deve ver ninguém ali, porque na verdade não tem ninguém. Ai, eu tô vendo, professor, ainda. Pois é, não dá para você não ver. Você continua vendo como se tivesse uma coisa lá. É a imagem. É de onde a luz parece que está vindo. Apesar de ser, né, uma imagem, para você, meu amigo, é como se tivesse realmente uma coisa lá. É inevitável, é a imagem. É de onde a luz parece estar vindo. Olha. Caraca, mas que negócio invocado. E aí, ó, a primeira característica, né, da imagem formada por um espelho plano, né, é a característica da simetria. O que é essa tal de simetria? Veja só, vou mostrar para você agora. Vamos entender, professor, por que esse x é sempre igual a esse x'? Por que a distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância do espelho até a imagem? Por que é? Eu já ouvi falar. Pois pronto. Vou mostrar para você por que é. Veja só o que acontece. Ó. Eu vou traçar bem aqui assim, ó, a famosa normal. Essa é a normal, professor, para esse raio de luz aqui, né? Olha, essa é a normal para esse raio de luz, né? Faz de conta que ficou perfeitinha, professor, essa normal. E aí o que acontece? Olha, esse ângulo alfa, bem aqui assim, ó, é o ângulo de incidência, né? Ó? Não, isso aí eu sei, né? E esse ângulo alfa, alternos e internos, olha, ele é igualzinho a esse alfa aqui, ó. É sério mesmo? Eles são alternos e internos, professor. Eu já ouvi dizer. Pois é. Só que, por outro lado, né? Esse ângulo vermelho, bem aqui assim, ó. Tá. Ele é correspondente com esse ângulo vermelho aqui, ó. E, portanto, ele é igualzinho. Ele tem o mesmo valor? Ele tem o mesmo valor. Esse preto tem o mesmo valor desse preto e esse vermelho tem o mesmo valor desse vermelho. Professor, mas só que pela lei da reflexão, né, Renata? Esse vermelho aqui tem o mesmo valor do preto. O ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esse vermelho também é alfa. E, consequentemente, esse bem aqui assim, ó, também é alfa. Então, se você parar para pensar, você vai perceber que aqui você tem dois triângulos que têm os mesmos ângulos. Olha para esse triângulo retângulo aqui em cima. Ele tem alfa, 90 e 90 menos alfa. Caracas! Esse de baixo também tem alfa, 90 e 90 menos alfa. Professor, então esses dois triângulos têm os dois ângulos iguais, né? Os três ângulos iguais 2 a 2, ó. Um tem alfa, um tem alfa. Um tem 90, outro tem 90. Um tem 90 menos alfa e outro tem 90 menos alfa. Quando os triângulos têm os dois ângulos iguais, né? Ó, os três ângulos iguais, 2 a 2, nós dizemos que esses triângulos são triângulos o quê? Da aula de geometria plana. Quando duas figuras, né, têm assim os mesmos ângulos, assim, 2 a 2, essas figuras são o quê, meu povo? São triângulos o quê? Semelhantes. Professor, já ouvi dizer, né? Ocorre uma semelhança de triângulos. Eu já ouvi dizer, professor. Eu posso dizer então o seguinte, ó. Esses triângulos são semelhantes. E aí, Renato Brito, pela semelhança de triângulos, eu posso dizer assim, ó. Oposto a alfa num triângulo está para o oposto a alfa no outro triângulo. Assim como o oposto a beta em um está para o oposto a beta no outro. Assim como, e assim por diante, né? Quando você monta essa semelhança, olha só o que acontece, né? Esse x, ó, ele é oposto a 90 menos alfa no triângulo de cima. E ele é o oposto também ao 90 menos alfa no triângulo de baixo, olha. E o que você nota é que aqui existe um lado em comum. Tu percebe, turma, que esse lado vermelho aqui, ó, é um lado que pertence tanto ao triângulo de cima quanto ao triângulo de baixo? É mesmo, né, professor? Pode até chamar de quê? Sei lá, L. Esse lado vermelho bem aqui assim, professor? E aí, quando você monta a semelhança, né? Quando você monta a semelhança, você acaba percebendo que você encontra o seguinte, ó. X está para x', né? Assim como, por exemplo, o L, que é um lado do triângulo de cima, está para L, que também é o lado do triângulo de baixo. Você percebe que a razão da semelhança vale 1, ó. Caracas, porque o L é o lado comum aos dois triângulos, cara. A razão da semelhança vale 1. E portanto, se a razão da semelhança vale 1, quer dizer que na verdade x é igual a x'. Na verdade, esses triângulos não são simplesmente semelhantes. Eles são mais do que isso. Eles são o quê, meu povo?
Eles são congruentes, professor, são triângulos congruentes, eles têm os mesmos lados também, não só os mesmos ângulos, eles têm, na verdade, ó, os mesmos lados. Então veja só, professor, então com isso o senhor está me mostrando que existe então essa tal da simetria, que é o que diz que a distância do objeto até o espelho é sempre igual à distância do espelho até a imagem? E essa tal de simetria, no fundo, ela foi uma consequência direta da lei da reflexão, do fato de I ser igual a R, do fato do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Então, na verdade, olha, no fundo a gente pode dizer o seguinte, olha, diz aí, professor, o fato de o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão, isso aqui acaba trazendo qual consequência? X ser igual a x', que é a propriedade da simetria. O fato de I ser igual a R implica que deve haver uma simetria. Entre o objeto e a imagem, né? Em relação ao espelho plano. Mas, Moi, seria possível você provar o contrário, sabia? Você poderia partir do fato de que x era igual a x' e de trás para frente você conseguiria mostrar que I é igual a R. Na verdade, uma coisa implica a outra. Isso implica isso daqui e isso daqui implica essa outra. Na verdade, professor, isso é verdade se isso for verdade e se isso for, obriga que isso aqui também seja. Uma coisa, na verdade, leva a outra, né, professor? Então, essa é a característica mais importante da imagem conjugada por um espelho plano. É essa tal de simetria, né? Olha. E essa simetria, você percebe que ela acaba trazendo uma inversão lateral entre o objeto e a imagem produzida pelo espelho. Professor, como é que é essa inversão lateral que o senhor está falando? Vamos falar sobre isso. Deixa eu desenhar uma situação hipotética aqui, olha. Digamos que você tem aqui, olha, uma superfície refletora, ó. Eita, pio, isso. Digamos que você tem aqui, ó, uma superfície refletora. E vamos colocar aqui um objeto. Professor, desenhe um objeto. Pronto, desenhar aqui um objeto, ó. Olha aí, um objeto. Agora eu vou desenhar a imagem dele do outro lado, ó. Mas faz de conta, né? Faz de conta. E essa seria então, Renato, a imagem dele aqui, ó, do outro lado. Bom, se ocorre essa simetria que o Renato Brito está dizendo, o que significa então? Significa o seguinte, ó. Se você pegar um ponto do objeto e você pegar esse mesmo ponto lá na imagem, professor, o que tem que acontecer? A distância desse ponto até o espelho tem que ser igual à distância do espelho até a imagem desse ponto. Essa distância aqui tem que ser igual a essa. E tem que fazer 90 graus aqui, né? Claro, simetria, além da distância ser igual, tem que fazer 90. Não é de qualquer jeito, não. Tem que fazer 90. E isso vai acontecer, turma, na figura todinha. Professor, se eu pegar bem aqui assim, ó, esse ponto aqui, ó, não é a imagem desse outro, e aí essa distância, ó, tem que ser igual a essa. Caracas, todas essas distâncias têm que ser iguais? Todas essas distâncias têm que ser iguais. Cara, então isso vai acontecer para todos os pontos. A distância desse ponto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem desse ponto, e assim por diante. Essa simetria, né, acaba produzindo uma inversão lateral entre o objeto e a imagem dele. Como se fosse, por exemplo, uma mão. Coloque a sua mão para ser o objeto. Como é que é, professor? A mão. Uma mão, não é uma mão, não, é uma mão. Tá, você quer botar uma mão. Não. Se você coloca aqui, ó, a sua mãozinha esquerda, ou mão feia, o rapaz tem um problema na mão, né? Ele tá de luva, ele tá de luva, né? Bom, então se você coloca a sua mãozinha esquerda na frente do espelho e você observa a imagem que vai ser produzida aqui do outro lado, caracas, tem uma inversão lateral clara, né? Que você chega a achar que essa aqui é a mão esquerda e você pensa que essa seria a direita, né? Renato Brito, essa inversão lateral é uma consequência da simetria? É uma consequência da simetria. E essa inversão lateral, que é uma característica bem importante da imagem conjugada por um espelho plano, ela tem um nome feio. É uma coisa simplérrima, mas tem um nome super cabeludo. Como se chama essa inversão lateral? É o enantiomorfismo, professor. Eu já ouvi dizer, essa imagem é enantiomorfa dessa da outra, né? Dessa outra imagem.
ela é uma imagem enantiomorfa. Significa o que, professor? Que ela tem uma inversão lateral. No espelho plano sempre tem, Renato Brito? Essa inversão lateral que a gente chama de enantiomorfismo. Professor, eu tô com medo, esse nome é muito difícil. Não, é só um nome difícil para uma coisa muito fácil. A inversão lateral que ocorre na imagem produzida por um espelho plano é o que o Renato Brito chama de inversão, né? Que chama-se enantiomorfismo e é uma consequência da simetria, que por sua vez é uma consequência da lei da reflexão. Ah, tá. Ah, bom. Professor, eu tinha muito medo, mas não tinha medo não, né? Isso aí acontece normalmente, né? Às vezes você não percebe a inversão lateral, né? Quando é que você não perceberia, professor, uma inversão lateral? Por exemplo, se o objeto for uma letra M. Se o objeto for uma letra M, a imagem da letra M rebatida do outro lado, ó, tu consegue perceber alguma inversão lateral entre essa letra e essa outra? Não dá pra perceber, né? Porque ela tem um eixo de simetria, de modo que se você girar ela assim, ó, fica exatamente a mesma coisa. Às vezes não dá pra notar, né? Mas se fosse uma letra, por exemplo, como a letra E, aí você percebe, né? Pessoal, tentem, né? Por favor, né? Se for aqui uma letra E, professor, né? A letra E, a inversão lateral da letra E, olha como é que ela fica, ó. Ah, mas aí você percebe claramente o enantiomorfismo, né? Bom, vai haver, né, mais pra frente uma questão em que o Renato Brito vai parar para explicar o enantiomorfismo com muitos detalhes, né? Aí você vai saber quando é que a imagem é enantiomorfa, quando é que ela é não enantiomorfa, quantas imagens enantiomorfas são produzidas, é uma parte muito legal da aula, mas é só mais pra frente, beleza? Bom, então, nesse início de aula, então, o que o Renato Brito fez? Eu apresentei para ti as leis da reflexão, né? Falei para ti da primeira lei, disse que a segunda lei aqui realmente é o quente, a segunda lei aqui é a fodona meio, né, professor? Expliquei para você como se dá a formação da imagem no espelho plano, disse para você que o objeto é quem realmente está jogando a luz no sistema, falei para você que a imagem é de onde a luz parece estar vindo. O teu olho jura que esses raios de luz, ó, vêm de uma coisa que está bem aqui assim, é o que o Renato Brito chama de imagem. Professor, o senhor falou que essa imagem é virtual? É porque ela é formada pelo prolongamento dos raios. Mas imagem virtual, assim, na prática, quer dizer, assim, alguma coisa, assim, eu consigo ver? Consegue. Eu consigo bater foto de imagem virtual? Claro. A sua famosa foto na frente do espelho, né? Aquela sua foto dos seus 15 anos, né? Você assim, do lado do espelho, professor, é o que há de mais brega, né? Pois é. Todo, né? A sua foto do Facebook, mulher, olha como eu tô linda, né? Aí bate a foto, né, tal. Você não bate a foto no espelho o tempo inteiro? É uma foto de uma imagem virtual, não tem problema, né? Ah, tá. A gente vai falar mais sobre imagens virtuais mais pra frente. Aí eu falei pra você que ocorre a tal da simetria, né? E que a simetria é uma consequência, né, da lei da reflexão. E essa simetria tem uma outra, né, tem uma outra consequência, professor, que é a inversão lateral, que o objeto vai ter, ó, que a imagem vai ter em relação ao objeto, que tem esse nome pomposo, esse nome cabeludo. Até aí, tudo bem? Bom momento para você perguntar. Professor, eu queria perguntar um negócio. Pergunte, pode perguntar. Olha, uma outra característica marcante da imagem conjugada por um espelho plano é a seguinte. Pessoal, o espelho plano, ele não deforma. O que é que significa, professor? Significa que o objeto e a imagem produzida por um espelho plano, eles têm exatamente as mesmas características. Tipo assim, o quê? A altura, por exemplo, né? Se você tiver uma altura, a sua imagem vai ser exatamente do mesmo tamanho? Vai. Se você tiver uma altura, quando você se olha no espelho, a imagem tem que ser exatamente do mesmo tamanho. É sério mesmo? É. Professor, mas se eu me aproximar? Tanto faz. Se você se aproximar, se você se afastar, a imagem não vai mudar de tamanho, não? Vai não. Aqui, ó, o objeto agora está bem pertinho, professor. Eita pílula. Se o objeto se aproxima, a imagem produzida não tem que ser simétrica? Perfeitamente igual, da mesma altura? É. Ela se aproxima também. Se o objeto se aproxima, a imagem se aproxima, né? É uma consequência da simetria. E a altura do objeto, o tamanho do objeto, professor, é sempre a mesma altura da imagem? É, a altura do objeto é sempre a mesma altura da imagem. Professor, eu até acredito nisso.
Mas o senhor sabia que quando eu vou me aproximando do espelho lá de casa, que eu vou olhando para a imagem, eu tenho a impressão que a imagem está ficando cada vez maior, que ela vai ficando grande. Mas quando eu vou me afastando do espelho, que a imagem está se afastando, eu tenho a impressão que ela está diminuindo. Olha aí, como ela está ficando bem pequenininha, tá é longe, ó, me dá a impressão de que ela está ficando menor. Ei, professor, será que o senhor não está enganado mesmo, não? Será que quando eu me aproximo, eu me afasto da imagem, será que ela não está mudando de tamanho, não? Dá essa impressão, né? Olha, eu sei. Mas é só a impressão. É a mesma impressão que você tem quando você anda a pé numa avenida e você olha para os postes da iluminação pública. Aí quando tu começa a olhar para aqueles postes, tu começa a pensar o seguinte: rapaz, esse prefeito realmente é louco. Mamãe, como é que ele gasta dinheiro para fazer uma licitação e compra os postes, tudo com tamanho diferente? Olha a altura desse poste. Olha aquele lá no final, eu boto, é assim, dá pra ver. Olha como é pequeno, olha. Aquele poste lá no final, mãe, ó, é desse tamanho, ó. Vale. E ó, o tamanho desse galalau, puta merda. Rapaz, é absurdo. O dinheiro público, né, professor? Compra os postes, tudo com tamanho diferente. Todo mundo sabe que os postes têm o mesmo tamanho. Mas por que que esse aqui parece enorme e aquele lá no final da avenida parece um poste de Barbie? Olha o poste de boneca. Olha que legal, estão brincando de Barbie ali. Pois é. Professor, fala sério. Por que é? Eu vou explicar para você. É uma ilusão de ótica que chama-se ângulo visual. Ah, é? O que ocorre, Moi? O teu cérebro, né? Ele trabalha com esse tal de ângulo visual. Ele dimensiona o tamanho dos objetos através desse tal de ângulo visual. É uma ilusão, mas ela acontece. Então, se você tiver esses 3 postes, vamos supor que aqui esteja o seu olho. Égua? Esse aqui é o seu olho. Porra, mais. Isso. Então, quando você enxerga aquele poste, né, que está bem pertinho, ó, ou lapa, né, você vê o poste que está bem pertinho, ó, sob um ângulo visual enorme. E aí, te dá a impressão de que ele é grande. Ah, tá. Já aquele poste vermelho, ó, ah, professor, estou entendendo. Tu já vê esse poste vermelho sob um ângulo visual menor. E aí, parece que ele é menor. Aquele poste, ó, que tá lá na caixa prego, ó, e aí, eu tô entendendo, esse ângulo azulzinho aqui, ó, é menor ainda, claro. O ângulo, né, do azul é o menor dos 3, e aí te dá a impressão de que é menor ainda, mas é só o ângulo visual que tá mudando. Na verdade, eles têm o mesmo tamanho, mas por uma questão de ângulo visual, tá. Dá a impressão de quem está mais perto, professor, é maior. E quem está mais longe dá a impressão de que é menor. Mas eu sei que, na verdade, é só uma questão de ângulo visual. Renato Brito me disse que, na verdade, eles têm o mesmo tamanho. Então, a mesma coisa acontece no espelho plano? A mesma coisa acontece no espelho plano. Quando você é esse bonequinho preto que está pertinho, ó, e você se vê de perto, ó, você se vê, ó, sob um ângulo visual bem grande, ó. E aí tu diz: caracas, mas como eu sou grande, né? Só que quando você vai pra longe, quando você é o bonequinho azul, ó, vai, professor, e aí a luz, ó, vai ter que chegar até o olho do bonequinho azul, ó. E aí daqui também pra cá, ó. E aí, ó, se você pudesse, né, parar pra filosofar, esse ângulo aqui é menor. Quanto mais longe, o ângulo diminui. É igual aqui, ó. Quanto mais longe, o ângulo diminui. E aí dá a impressão de que você tá, né, menor, porque tá mais longe. Mas é só ângulo visual. Então eu não posso esquecer. Meu diário. Hoje o professor Renato Brito falou uma coisa muito importante. No espelho plano, a altura do objeto é sempre igual à altura da imagem. E a altura da imagem não vai diminuindo, não? Não, só se o objeto for fazendo assim, ó. Se aproximando, diminuiu. Mas também, né, macho? O cara vai se acocorando, aí realmente diminui, né? Mas se ele for normal, professor, a imagem fica do mesmo tamanho, né? Filho do ego. Essa pegadinha é a mais antiga da paróquia, mas o pessoal cai nela legal, né? Olha,